Deus, queremos estar perto de Ti, Senhor, todos os dias, Pai. A Ti, Somente a Ti, Jesus. oh, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Olá, queridos, boa noite. Estamos na nossa reunião de oração, terça-noite. Não se esqueça de orar pelos nossos irmãos. A lista está indo no grupo de Zap da nossa igreja, juntamente com o hall de membros, para você fazer uma varredura das pessoas, interceder. Você sabe mais ou menos quais são os irmãos que têm passado por dificuldades. Então, não fique fora deste chamado de intercessão. É importante que toda igreja nessa fase esteja de joelhos, caminhando de joelhos, ok? Outro detalhe também para você se inscrever no nosso canal, fazer comentários, deixar a sua palavra, propagar este vídeo para mais pessoas, deixe o seu like, a sua aprovação, nos procure no particular, você que tem o nosso Zap, escreva algo, faça alguma observação, nós estamos disponíveis, ok? Para mim, para minha esposa, ou até mesmo para o Pedro, para o Guilherme, que fazem parte deste ministério de comunicação. Muito bem, meu tema nessa noite, para a gente refletir e orar, é marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A base desta palavra está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou repetir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar antes de refletir? Pai, fala conosco pelo poder da Tua palavra, derrame a Tua sabedoria em nós, promova um avivamento, perdoe os nossos pecados, sara as nossas feridas, tira de nós toda opressão espiritual, nos dê graça para que sejamos instrumentos de graça para as pessoas. Usa este canal, esta ferramenta, comunique as tuas verdades, trabalha o conteúdo do céu em cada coração, penetre nos lares, unja as vidas, vem curar, vem manifestar o teu amor, a tua graça, tirar as escamas espirituais, a cegueira espiritual, quebrar as barreiras, em nome de Jesus, liberar o que está retido, fazer milagres no nosso meio, neste culto de oração, esta série de mensagens sobre o Espírito Santo. Autentique, confirme, aprove a nossa igreja, marca a nossa igreja com estes sinais, que sejamos uma igreja cheia do Teu Espírito. E comunique, Senhor, o Teu poder, quebra todo jugo, toda opressão, os entraves, as tramas, as ciladas, as doenças, vem blindar a Tua igreja com a Tua saúde, carregue os nossos pecados, as nossas enfermidades para a cruz de Cristo, em nome de Jesus. Desperte-nos para essa espiritualidade, encha-nos de dons, manifeste o Teu poder no nosso meio, por conta dos frutos do Espírito também. Vem, Espírito Santo, rega a nossa igreja com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua manifestação.
É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Ok, queridos, falamos sobre as razões por que devemos ser cheios do Espírito Santo, falamos como ser cheio do Espírito, as características de uma pessoa cheia do Espírito e agora as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Lembrando que Lucas relata em Atos dos Apóstolos, Lucas foi o autor, o médico, historiador. No capítulo 2, ele fala da inauguração da igreja. Nós presenciamos na semana passada, mais uma vez, aquela descida efusiva do Espírito Santo, inaugurando a igreja de Jesus depois da sua ausência. A intrepidez do apóstolo Pedro em tomar a frente, em pregar, em ver autenticada sua mensagem. Quase 3.000 pessoas convertidas. Os resultados desta visitação naquele bairro, aqueles transeuntes, visitantes de todas as regiões se rendendo. E ainda no capítulo 2, nós observamos o autor Lucas, então, falando sobre a eclesiologia. E esse verso que nós lemos, ele se torna um texto áureo. É uma síntese da missão da igreja na terra. Depois da pregação de Pedro, ele adentra ao contexto da igreja de Jerusalém, que ali foi o nascedouro, como aquela comunidade de fé estava se comportando por conta da igreja que foi visitada pelo Espírito, ela passou a ter estas marcas. Esse texto é modelo, é exemplo, é paradigmático para toda a igreja em todo lugar da terra. Nesse texto se concentra marcas essenciais. Muita gente prega, relata este Atos 2,42. Então aqui estão os sinais que nós reconhecemos da presença de Deus no meio do povo. É claro, queridos, que o Novo Testamento está recheado de textos, principalmente por conta do apóstolo Paulo, que também relatam as marcas de uma igreja cheia do Espírito. Se nós pegarmos Romanos, capítulo 12, a gente vê uma lista, a partir do verso 10. São marcas de uma igreja também cheia do Espírito Santo. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrai-vos na esperança. Então a gente, mapeando aqui, arranca as marcas. Ali tem marcas, na igreja de Roma. Tessalonicenses, fala de marcas também. Orai sem cessar, em tudo dai graças, não extinguais o Espírito, não desprezei as profecias, marcas também que a gente relataria. Colossenses diz, despojai-vos de toda ira, cólera, malícia, não mentais uns aos outros. Vai falando que há um nivelamento da fé cristã. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, também, perdoando-vos uns aos outros. Marcas de uma igreja cheia do Espírito. Mais Atos 2,42 continua sendo o texto áureo, ok? Vamos a estas marcas, são 5 que a gente consegue vislumbrar neste texto. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito, nós temos que pontuar com a perseverança. Perseverança. Diz aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Essa ação, o impacto do reino dos céus, não é, queridos, mera aplicação de métodos e estratégia de homens. Não é uma simples prática
e uma receitinha administrativa. O impacto do reino dos céus na face da terra não é uma aplicação de uma apostila de seminário tão somente. É toda uma composição divina sendo implantada na face da terra. É um governo eterno confrontando os valores da terra. É o propósito de Deus, a missão de Deus, algo totalmente transcendental, sendo aplicado, infiltrado, integrado no material, nesse tempo e espaço. É a vontade de Deus esmagando, lutando contra corações obstinados, carnalidades, divinizações, vontades humanas. Então precisa perseverar. A igreja precisa insistir. A igreja precisa se esforçar. O texto inicia com essa além-força. Porque se fosse só a aplicação de um método, seria mais fácil. Se fosse uma mera estratégia religiosa, seria mais fácil. A receitinha administrativa, meia dúzia de conselhos de uma apostila, de um seminário, seria mais fácil. Mas a missão de Deus na terra exige um envolvimento totalitário desta igreja, um compromisso profundo. Esse esforço, eu estou falando de garra, eu estou falando de renúncia, eu estou falando de desprendimento, estou falando de intenção obsessiva por parte de crentes, daqueles que tomaram posse da revelação divina. O texto de Mateus 11:12 nos dá essa realidade. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. A ideia de que haverá impedimentos. A gente não constitui uma igreja do dia para a noite. Observe a nossa igreja. 50 anos sendo galgada, alimentada, solidificada, construída. 50 anos. E ainda sentimos que não estamos no nível, no grau daquilo que Deus tem para nós ou quer de nós. A missão de Deus na terra encontra impedimento, barreiras, tentações, nós sofremos todas elas. As seduções do mundo, prazeres que tentam nos ludibriar, fazendo contraponto às nossas dores, o próprio inimigo. São guerras de todas as ordens, a saber, as principais, contra a velha natureza, contra o mundo e contra as hostes satânicas. Então, entendam a perseverança. A igreja precisa arregaçar a manga. A igreja é para gente crente, para gente obstinada, para gente com um propósito não somente rasteiro, temporário, limitado, de uma agenda humana. É para gente que crê naquilo que Deus quer fazer, na agenda divina, naquilo que está além do tempo e do espaço. É a suplantação da vontade de Deus na sua excelência. Então precisaremos imprimir uma ação vigorosa, intensa, volitiva, com compromisso, com envolvimento profundo, ação cristã. Muitos pensam que porque essa causa é de Deus, porque Deus é soberano, dará tudo certo. As coisas se encaixarão na primeira. Não encontraremos oposição ou resistência de nenhuma ordem. Lê do engano, meu irmão. Nós, para sermos igreja e para construirmos uma igreja dia após dia, cabe o envolvimento de
todas as pontas, a amarração de todas as pontas. Eu sou uma ponta, você é outra. Então, de forma prática, ilustrando aqui, ir para o culto envolve um desprendimento. A gente deixa o aconchego do lar. Jejuar, consagrar, envolve renúncia. Estão entendendo a perseverança? Nós teremos que perseverar. Perdoar o outro envolve uma anulação da velha natureza. Uma oferta que você faça é um sacrifício. Tanto aquela que sai do teu bolso, quanto aquela que muda a tua agenda, que contraria a tua vontade. O culto em si é uma mortificação. Orar, entrar no teu quarto, orar, é uma abnegação. Envolve esforço. Estou falando de disciplinas espirituais. E o que é disciplina senão você fazer o que não quer para obter o que você quer? Nós renunciamos Satanás, o mundo e a carne para obtermos o reino dos céus, que é tomado à força. Então, para a igreja dar certo, crescer, cumprir os propósitos de Deus, observar a sua palavra, exercer os seus mandamentos, os seus dons, aplicar os seus ministérios de forma significativa, teremos que nos esforçar, teremos que insistir, perseverar. Percebam que os irmãos de 20 séculos fizeram isso. Renunciaram até o tutano para a igreja ser o que é hoje, para a igreja chegar no Brasil, para a igreja prosperar, para que houvessem avivamentos, para que o evangelho fosse pregado. Muitos renunciaram, perseveraram. Nós não podemos negar esta missão, a da insistência, da perseverança, do compromisso. Encerro pensando em Efésios 4,16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Uma igreja cheia do Espírito é assim, ninguém fica fora e todos se esforçam. Essa é a primeira marca. A segunda marca de uma igreja cheia do Espírito é que ela prega a doutrina dos apóstolos. Aquilo que Jesus começou, que os apóstolos continuaram, ou seja, a palavra de Deus. Nesse contexto, o Novo Testamento estava aberto, incompleto, sendo confeccionado, o Antigo já fechado, e eles usavam esta expressão, doutrina dos apóstolos. Eu estou falando de pregação, eu estou falando de ensino, eu estou falando de verdade de Deus, eu estou falando de palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia. Uma igreja, para ser cheia do Espírito, ela abre a Bíblia. Ela abre as Escrituras Sagradas. Ela fala a vontade de Deus. Ela revela o que está escrito. Ela crê na inspiração das Escrituras, na inerrância das Escrituras, na autoridade das Escrituras. Para ela ser cheia do Espírito, doutrina dos apóstolos, tem que ser assim. Neste ponto a gente bate na ortodoxia, a gente se apoia nela, é a forma correta de saber, conhecer e falar e propagar. Somos conservadores nesse sentido. Então nós somos o povo do conteúdo do céu, da vontade de Deus, dessa revelação da Trindade. Para ser cheia do Espírito tem que ter exatidão nas Escrituras, autenticar com as Escrituras, pregar o Evangelho da graça, falar de Jesus. No nosso meio existem pregações, aulas, ministrações, palestras, discipulados, explicações, revelações, cultos, evangelizações, reuniões. Nós abrimos a Bíblia.
Nós falamos de Deus. Nós estudamos as Escrituras Sagradas. O que eu estou pregando aqui é com base na Bíblia. Tudo isso tem que ter ressonância, raiz, origem nas Escrituras. Observe aqui, Atos 2,42, estamos fatiando este versículo de forma minuciosa. Nossa lupa está em cima da palavra de Deus, o que diz. E às vezes a gente até mergulha um pouco mais, vai no original, observa a raiz da palavra. É necessário perseverar na palavra de Deus. O espírito da época patrocina o oposto. As religiões hoje, saiba você, meu irmão, estão triunfando em torno do carisma, da emoção, dos movimentos místicos, pentecostalizados. As celebrações, os encontros são embalados pela experiência. Já falei isso. Experiência está acima da palavra de Deus. Existe uma multiplicação de sacerdotes contagiantes. Então as pessoas optam pelos carismáticos, mais pelos carismáticos. O brasileiro é muito afeito a isso, ao pastor carismático, acima daquele que fala a verdade, e nem sempre é tão carismático assim. As palavras, as pregações de hoje, elas são motivacionais, elas perderam o teor exortativo, o teor profético. As confrontações, quem confronta, quem exorta, quem abre a Bíblia, perde auditório. Quem com autoridade declara, assim diz o Senhor, esvazia a igreja. Os métodos estão acima da palavra de Deus. O mecanismo de marketing de igrejas, de mídia, esse instrumental todo, essa ferramenta toda de internet e de mídia é mais valorizada do que o joelho no chão, do que uma aula bíblica, do que uma explicação toda amarrada, sistemática e teológica. Uma leitura bíblica nos dias de hoje, queridos, isso é estudo das religiões no métier evangélico. Não estou inventando nada. São os cientistas das religiões denunciando o que está acontecendo nos bastidores e de forma pública nas liturgias evangélicas cristãs. As leituras cumprem função esotérica e mágica. É uma espécie de abracadabra de Jesus. O nome de Jesus tem que ter poder simultâneo, instantâneo, imediato. O nome de Jesus concorre com o passe da outra religião, com o benzimento da outra religião, com a profecia da outra religião, com a mandinca da outra religião. Fica ali. Quem pode mais? Granjeia mais adeptos. A idolatria da teologia de milagres, de curas, de sucessos, é ciência do sucesso. Nós estamos com esse clima como pano de fundo e o povo alimenta isso. Quer dizer, se Deus não quiser curar por conta de um propósito eterno, esse Deus não serve. Soberania de Deus não vigora. Eu quero te falar que se Deus não quiser curar, Deus não curará. E você vai ter que conviver com este mistério e celebrar a vida independente dessa cura. E não desviar desse Deus. Então a substituição segue as explicações da Bíblia pela imagem. Se o estético não for bonitinho, a boa aparência, é desvalorizado esse ambiente, esta igreja, esse pastor. Há um traço anti-intelectual, nós temos Bíblia com várias versões, mas o povo não decora versículos, não lê a palavra de Deus. O ambiente é favorecido pelo gozo presente, a gente tem que ficar arrepiado, sair do culto gostosinho.
E se Deus quiser despedir o povo em quebrantamento, em crise, em confissão de pecados, em choro, será que Jesus pode agir assim? Porque os ambientes litúrgicos no solo brasileiro inibe tudo isso. Patrocina essa forma de ser cristão, voltado mais a um espectador do que a uma pessoa de compromisso. A busca de um Deus que dá certo é a que vigora, acima do Deus que fala a verdade. E essa espiritualidade toda voltada ao frenesi e não à conversão legítima. Então, queridos, frente a esse clima, eu quero dizer que nós diremos o seguinte: cadê a Bíblia? Aonde está escrito isso tudo? Cadê a base bíblica para você fazer isso, aquilo outro? Me mostre onde está o verso bíblico, no Antigo Testamento, no Novo. Isso é o evangelho da graça, o evangelho da lei. Que evangelho é esse? Do diabo? Onde está Jesus nesse negócio? O que a palavra de Deus diz? Isso está na lista do que é essencial ou na lista do que é periférico? Qual é a fonte desse poder? Eu quero dizer que nós temos que ficar na doutrina dos apóstolos. Nós temos que abrir a Bíblia, será solo seguro para todos nós. Nós temos que buscar a melhor interpretação. Se for o caso, gemer, orar, jejuar para que Deus fale conosco. A prática correta da vida, da interpretação em como se viver. Pensemos nisso, queridos. A igreja só se mantém em unidade de espírito e propósito redentivo se ela for e se mantiver no caminho, no trilho, no norte, na bússola, que é a palavra de Deus. Podemos discutir, queridos, coisas variáveis, como estruturas, como os horários, como as faixas etárias, como os endereços, como os modelos, como os modismos, como os costumes, os ritmos, tudo isso é variável, a gente conversa. Isso é coisa de homem, isso Jesus deixou a gente com liberdade. Qual será o líder, qual será o dom, qual será o instrumento, qual será o símbolo, que cor nós pintaremos, o estético, a alvenaria, essas questões, temas, esses pontos são adaptáveis, mas o que é essencial, permanente, sólido, intocável, que é o Evangelho, que é Jesus, que é o Espírito, que é Deus como Pai, que é a graça salvífica, que é o amor de Deus, o poder da ressurreição, isso é inegociável, isso é intocável, irrevogável, isso a gente não muda. Conversamos sobre adaptações, mas sobre as verdades da palavra de Deus não há diálogo. É assim diz o Senhor e a gente fecha com a palavra. Terceiro ponto para sermos uma igreja cheia do Espírito é nos mantermos na comunhão. Tenho sido questionado acerca dos desigrejados, pregamos recentemente alguns argumentos. Está aqui. Esse verso denuncia e revela. Tem que perseverar na comunhão. É gente com gente. É crente com crente. É discípulo com discípulo. Adoradores, servos, filhos de Deus. Em linhas gerais, estudioso Christian Schwarz, na sua tese em mais de 1000 igrejas que ele visitou, declarou que toda igreja tem que ter liderança capacitadora, ministérios, espiritualidade contagiante, tem que ter estrutura que corresponda, culto inspirador, grupos familiares, evangelização e tem que ter relacionamentos marcados pelo amor. Pronto. Comunhão. Temos que nos amar, mesmo quando não somos tão amáveis assim. Então, quando pensamos em igreja, nós pensamos em comunhão, algo em comum, o que une, o que aproxima. Por isso, igreja
ela tanto é comportamento ético das pessoas como engajamento profético. Igreja são homens e mulheres bons, mas homens e mulheres também cheios do Espírito Santo. Igreja não é tão somente barulho e agitação, mas é silêncio e quietude. E o que eu estou falando envolve comunhão, consistência do pequeno no grupo familiar. Fiz um culto esta semana com a minha família, 3 pessoas. Mas faço cultos aos domingos, terça e quinta, aqui na nossa igreja, com 20, 30, 50, 100, 150 pessoas. Comunhão. Temos que alimentar isso. E aí vai tradição da denominação, mas criatividade das pessoas, comunhão, cargos formais da diretoria, mas dons e ministérios esparramados pelo povo, comunhão. É graça da salvação, igreja, mas radicalidade do discipulado, comunhão. Nós somos a igreja que faz discipulado, abrangência missionária e profundidade missional. Não alcançamos ainda a abrangência missionária, mas vamos chegar lá. E estamos tateando na profundidade missional, que é o evangelismo. Vamos expandir, queremos praticar. É verdade e vivência. É templo e casa. É oferta e doação. Comunhão. Peguem aí na esteira desse capítulo, final do capítulo 2 de Atos. Diz lá o verso 44. E todos os que criam estavam juntos, comunhão, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, bens, repartiam com todos. O que é isso, meu irmão, minha irmã, senão estar juntos, comunhão. Verso 46, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Marca de uma igreja cheia do Espírito, comunhão. Terceiro ponto, terceira marca. Terceira questão relevante. Vamos para a quarta marca de uma igreja cheia do Espírito. É o amor. É a generosidade. É a benignidade, o altruísmo, a diaconia. Diz que eles partiam o pão. Verso 42, verso 46 fala também. O amor, a benignidade, a diaconia. Isso é manifestação da graça de Deus, seja instrumento da graça. Essa essência é Deus, quando a gente ama, quando a gente doa, quando a gente dá de nós mesmos, nós estamos colocando em prática aquilo que Deus é. Deus é amor. Nós estamos refletindo a glória e a imagem de Deus. Deus mandou Jesus, Deus doou Jesus, Jesus foi ao Calvário e se doou por nós. O amor é característico com esta ação, a doação. Então o nosso amor, na originalidade da palavra, é ágape. Ele tem esse quê de sacrifício, cuja origem é o próprio Deus. Por isso que João vai falar, aquele que odeia o seu irmão, não ama. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vai falar também o apóstolo na sua epístola. Então o amor para nós, a diaconia, a benignidade, essas ações altruístas, elas não podem ser conceitos abstratos, teologias mortas. Elas têm que ser práticas, realidades, questões muito funcionais, para que a gente aplique na vida do outro, a fim do outro ser impactado pelo amor do próximo e visitado pelo amor de Deus. E o homem vai se superando, vai se ajustando quando estas coisas acontecem. Esse assistencialismo não pode ser distante, inócuo. Eu quero dizer que a nossa teologia acerca deste sentimento chamado amor, ela passa pelo nosso interior, pela nossa pregação, pelos nossos pensamentos, ela toma conta dos nossos braços, pernas, ela se concretiza. Na nossa igreja são entregues cestas básicas, na nossa igreja roupas são distribuídas às pessoas carentes, ofertas são feitas nos bastidores, auxílios mútuos,
para que a gente não desperdice a vida, o tempo, os bens, o culto, o corpo. O nosso amor não pode ser meramente místico, conforme falou Paulo aos Coríntios. Posso falar a língua de homens, de anjos, se não tiver amor, nada serei. Eu posso profetizar todos os mistérios, ciências. É mero culto informal, inócuo, desperdício de vida. Eu posso distribuir todos os meus bens, assistencialismo ou assistência social aos pobres. A gente faz isso em certa medida, mas também com a verdadeira motivação, intenção e emoção. Então isso é visceral em nós, é legítimo, é leal. E nesse clima, com esta marca, generosidade, benignidade, a prática do amor, a manifestação da graça, em resumo, a diaconia do céu, diz o verso 47 de Atos 2, que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Resultado final vinha da parte de Deus. A nossa responsabilidade é colocar em prática o amor. Pregar o amor e colocar em prática o amor. E Deus se incumbirá de gerar os resultados, de trazer os resultados. Reparta o pão, semeie a oferta, doe de si, ajude pessoas, visite pessoas, auxilie aqueles necessitados, faça algo pelo próximo. Por certo, você estará manifestando o amor de Deus e Deus autenticará a tua ação. Com uma igreja assim, com essa marca, com essa atitude, o próprio Deus colocará mais pessoas nas liturgias e elas se tornarão significantes, profundas e transformadoras, para que toda igreja faça mais isso e a glória de Deus seja manifesta. E a última marca de uma igreja cheia do Espírito é a espiritualidade. Diz ainda o verso 42, então perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra, na comunhão, convívio, no partir do pão, amor manifesto, assistencialismo e nas orações. Então nós temos como propagação, construção da nossa espiritualidade, nós temos liturgias, nós temos cultos, nós temos louvores, nós temos adorações, nós temos pregações, ensino, consagrações, nós temos essa gama de coisas pertinente à espiritualidade. E observamos em todas as igrejas do Novo Testamento que elas foram construídas e foram marcadas por esse detalhe tão importante. Estava na lista, na linha de frente. A igreja de Roma foi constituída à base de oração. Romanos capítulo 15, verso 30. O apóstolo Paulo falando: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Igreja de Colossenses, observe lá, 4:3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Igreja de Éfeso, 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Igreja de Filipenses 4:6, não estejais inquietos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Igreja de Tessalonicenses, olha só, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Então todas as igrejas, não tem como ser igreja, construir igreja, ter a identidade de igreja se nós não orarmos. A verdadeira espiritualidade, a igreja que não ora, ela se fossiliza, estagna, paralisa, fica ultrapassada, se torna obsoleta. O inimigo tripudia.
A gente vira um balaio de gato, se arranhando, se agalfinhando aqui e ali. Então, observe os irmãos, os nossos ajuntamentos. Esse culto virtual, comecei com oração. Mesmo nestas ondas, nesses sinais todos, nós temos que orar. E sei do efeito disso. Então, ajuntamentos, liturgias, encontros, reuniões, grupos nos lares, nós vamos nutrindo com a oração para nós sermos despertados por Deus, sermos visitados pelo Espírito. Oração não pode faltar. Mesmo a aulinha com as crianças, as professoras são exortadas a começar esta aulinha com oração, para que a criancinha fale com Deus, entenda o que está sendo feito, seja edificada, cresça nesse ambiente espiritual. Nós oramos, queridos, por isso temos esse culto de terça-feira. Não vamos abrir mão dele. A igreja, eu gosto dessa frase, ela caminha de joelhos. E nós estamos entrando numa apostasia que eu estou combatendo em palavras, em oração. Nós não podemos cair nela. O clima, o anticlímax generalizado é de frieza espiritual, de extinção do Espírito de Deus, da anulação e relativização da palavra do Senhor. Os condicionamentos da carne gritam dentro de nós para a gente não orar. A preguiça espiritual vem. Ficamos amortecidos a não praticarmos os dons e os frutos do Espírito. Não valorizamos mais as experiências com Deus na oração. E eu quero te falar que enfrentar essa luta com as trevas é desigual se nós não orarmos. Entenda que o inimigo vai tremer. Não por aquele que tem uma cabeça teológica arrumadinha, mas ele vai tremer com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele jovem que coloca o joelho no chão e fala com Deus. Meu irmão, precisamos ser esta igreja, porque nessa luta contra o inimigo não há tréguas, não há paz. Você está nela, não há como retroceder, fugir, passar o bastão. Não, todos nós somos responsabilizados a orarmos do lado de cá, do lado certo, do lado de Jesus, do lado do reino dos céus. Então, vamos, como igreja do Senhor Jesus, alinhar todas estas coisas. Alinhar estas coisas com a palavra, alinhar esses tópicos com Jesus, alinhar com o Espírito Santo. Primeiro lugar, perseverança. Segundo, verdades bíblicas. Palavra de Deus aberta aqui, queridos. Terceiro, comunhão. Quarto, o amor manifesto, partir do pão. Quinto, a verdadeira espiritualidade. Um novo Pentecoste para novas reformas. Um avivamento legítimo, sem meninice, sem criancice, sem experiências de gente pentecostal tola. Avivamento legítimo de Deus. Vamos cavar no trono, vamos buscar, botar o joelho no chão, perseverar nas orações. Se Jesus não voltar, vamos virar esse calendário, mais 50 anos. E vamos passar o bastão para a próxima geração. Vamos passar esse bastão avivados, com esse modelo, com essas marcas, com essas veracidades, com isso autenticado por Deus, com pregação do evangelho legítima, com uma assistência amorosa, com perseverança, com relacionamento saudável. Seremos a igreja que cura e não a igreja que enferma. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, por minha vida nesta hora. Senhor, abençoe a nossa igreja. Derrama o teu poder sobre a nossa igreja. Marca a nossa igreja com estas marcas, Senhor, com esses elementos, com esses critérios, com esses pontos relevantes. Marca a nossa vida. Em nome de Jesus, dê forças, vontade para todos nós. Abençoe, Pai, a pregação bíblica. Abençoe, Senhor, o partir
do pão. Abençoe, Senhor, os nossos relacionamentos. Abençoe os nossos cultos, as nossas orações, em nome de Jesus, para a tua glória. Traz o avivamento através desses elementos necessários, através da prática, Senhor, disso tudo, que sejamos marcados pelo Espírito, cheios dele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.